Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Inconstantine. E eu estou aqui com um deck de Red Eyes bem inicial que você vai montar com 2000 gemas, para você que está começando no jogo agora. O Red Eyes ele funciona da seguinte forma: você vai tirando suas cartas do deck, vai mandando cartas para o cemitério, invocando vários monstros de olhos vermelhos e batendo no seu oponente. O Wyvern de olhos vermelhos, quando ele está no cemitério, você pode invocar um Red Eyes do cemitério para o campo se você não tiver feito nenhuma invocação normal ou baixado nada nesse turno. O Arquidemônio do Relâmpago de olhos vermelhos, ele serve para você destruir monstros do seu oponente que tem uma defesa menor do que o ataque dele. Só que ele é um pouco complicado porque ele é um monstro gêmeo, o que quer dizer que primeiro ele conta como um monstro normal no campo, aí você tem que fazer a invocação normal dele de novo para ele ganhar esse efeito. Aí você ativa, destrói todos os monstros com menos defesa, e aí você pode atacar com ele no mesmo turno que você fizer isso. É bem interessante. E quando ele está no cemitério, ele também conta como um monstro normal, e isso serve para combar com algumas outras coisas. Temos aqui o Defensor da Magia do Dragão. Se ele for invocado por invocação normal, você pode descartar uma carta, e aí você adiciona uma carta de magia normal, polimerização ou fusão. No caso, você vai usar para buscar essa aqui, a Fusão dos Olhos Vermelhos. O Defensor ele tem um outro efeito também, que você pode revelar um monstro de fusão, e aí você ressuscita um monstro que esteja listado nele como matéria de fusão. Então se você mandar o Dragão Negro, ou se ele já estiver lá por algum outro motivo, você pode ressuscitar ele com o Defensor da Magia do Dragão. Ou então você pode mandar qualquer um dos outros monstros aqui, porque a maioria deles vai ter utilidade no cemitério. O Dragão Retrô de Olhos Vermelhos, ele tem um efeito bem interessante. Quando um monstro Olhos Vermelhos de nível 7 ou menos no seu campo é destruído, você pode invocar o Dragão Retrô da sua mão e trazer de volta o Olhos Vermelhos que foi destruído para ativar esse efeito. Então você consegue fazer isso para trazer, por exemplo, o Dragão Retalhador de volta. Ou talvez o Dragão Negro ou o Arquidemônio do Relâmpago de Olhos Vermelhos. Esse deck ele pede que você tenha guerreiros também, então eu coloquei aqui alguns bons guerreiros, mas que você pode substituir tranquilamente por outros. Espada Amazonas, ela reflete qualquer dano de batalha que você sofreria em uma batalha envolvendo ela. Então é bem interessante porque você pode dar crash em um monstro de nível alto para fazer com que o seu oponente perca pontos de vida, você pode até ganhar um duelo dessa forma, ou você pode deixar ela em campo para que ela faça com que o seu oponente tenha que gastar coisas em cima dela. O Guardião Celta retreinado, ele apesar de ser fraco, ele não pode ser destruído em batalha por monstros com 1900 ou mais de ataque, então ele acaba sendo uma boa defesa. E aqui temos o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, porque ele é essencial para você fazer o Dragão Retalhador de Olhos Vermelhos. O Dragão Retalhador de Olhos Vermelhos ele é uma fusão do Dragão Negro com um monstro guerreiro qualquer. E ele tem um efeito interessante: quando um Olhos Vermelhos declara um ataque, você escolhe um monstro guerreiro no cemitério, equipa nele, e aí você pode fazer o seguinte: ele ganha 200 de ataque para cada guerreiro equipado nele, e você pode desequipar uma carta de equipamento que você controle, para você anular um efeito que dê alvo em uma das cartas do seu campo. Então isso, combinado com certas coisas, torna ele bem chato do seu oponente lidar. Você vai fazer ele com a Fusão dos Olhos Vermelhos. Você vai invocar o Dragão Retalhador, usando como matéria de fusão monstros do campo, mão ou do deck. Então você provavelmente vai querer mandar o Dragão Negro do seu deck, e um dos guerreiros aqui, o Celta ou a Espada Amazonas. E aí depois você vai equipar esse guerreiro no Dragão Retalhador, e aí se ele for destruído de alguma outra forma, você coloca esse guerreiro de volta no campo. Aqui temos as flechas antimágico, que elas servem para você ativar no início da etapa de batalha, e aí você pode atacar sem que nenhuma carta de magia ou armadilha seja ativada até o final da fase de batalha. É interessante para você finalizar o duelo, ou então caso você precise abrir uma vantagem de cartas, destruindo o monstro do seu oponente, e você não pode se dar o luxo de deixar ele ativar as coisas dele.
Aqui temos a Intuição dos Olhos Vermelhos, que é a principal carta que vai fazer o deck girar. Você manda um Olhos Vermelhos da sua mão ou do deck para o cemitério, e aí você adiciona uma carta de suporte Olhos Vermelhos do seu deck, exceto outra da Intuição. Você pode usar isso para buscar a Fusão, o Espírito de Olhos Vermelhos ou o Retorno dos Olhos Vermelhos. Aqui tem um controlador de inimigos, ele serve para você virar a posição de batalha de um monstro do seu oponente, ou você tributa seu monstro e rouba um monstro do oponente até o final do turno. Poder do Guardião é uma carta de equipamento. Se tiver um combate envolvendo um monstro equipado, você coloca um marcador de magia nesse equipamento, e aí o monstro equipado ganha 500 de ataque e defesa para cada marcador de magia. E se esse monstro equipado seria destruído, você remove o marcador de magia e esse monstro não vai ser destruído. Se você equipar isso aqui no Dragão Retalhador, ele vai ficar bem difícil de sair de campo. Porque você pode usar os marcadores de magia para impedir que ele seja destruído, ou caso o cara tente fazer alguma outra coisa com o seu Dragão Retalhador, você pode remover o poder do Guardião para fazer com que a carta que deu o alvo seja negada e destruída. Então, basicamente, um Dragão Retalhador equipado com o poder do Guardião, ele só vai ser afetado por cartas que tenham efeitos globais, como Parede da Disrupção e Força Espelho do Afogamento. Mas o interessante é que a Maldição de Anubis, ela está aqui por duas razões. Primeiramente, você pode virar todos os monstros de efeito no campo para a posição de defesa, e a defesa dele se torna 0, de todos os monstros que você virou com esse efeito. Mas ele tem outra utilidade. Se você for atacar e o oponente for ativar uma Força Espelho do Afogamento, que devolveria seus monstros em posição de ataque para o deck, ou a Parede da Disrupção, que vai reduzir o ataque dos monstros em posição de ataque, você pode usar a Maldição de Anubis para virar seus monstros para defesa, e você escapa dos efeitos dessas cartas. Então é uma medida que você tem contra as pouquíssimas cartas que conseguem lidar com um retalhador equipado com o poder do Guardião. Aqui temos o Espírito de Olhos Vermelhos. Você escolhe um Olhos Vermelhos no cemitério e coloca ele no campo. Você vai usar isso para colocar, quem sabe, o Arquidemônio do Relâmpago de Olhos Vermelhos, ou então o próprio Dragão Negro ou o próprio Dragão Retalhador, se ele tiver sido mandado para o cemitério de alguma outra forma. O interessante é que você pode invocar o Arquidemônio Relâmpago do cemitério para o campo e depois fazer a invocação normal dele manualmente. E aí você já consegue ativar o efeito dele de destruir os monstros com menos defesa. Aqui temos o Retorno dos Olhos Vermelhos, ele é uma carta bem interessante. Se você controlar um Olhos Vermelhos, você pode escolher um monstro normal no seu cemitério e invoque por invocação especial. Ou seja, você provavelmente vai ter o Dragão Retalhador em campo, e aí você pode ativar isso aqui, é uma vez por turno, tá? E aí você vai querer ressuscitar o Dragão Negro de Olhos Vermelhos ou o Arquidemônio Relâmpago de Olhos Vermelhos, porque ele conta como um monstro normal enquanto está no cemitério. E aí você consegue fazer suas jogadas com ele. E se essa carta for destruída enquanto está no seu campo, você invoca qualquer Olhos Vermelhos do cemitério. No caso, você pode usar isso para trazer o Dragão Retalhador. E o deck é esse, basicamente, então vamos ver os replays dele. Antes da gente ver os replays, eu esqueci de falar algumas coisas. Esse deck você basicamente vai montar com 2 pacotes estruturais. O Defensor da Magia do Dragão, você vai conseguir ele no estrutural do Masters of Chaos. Ele custa 1000 gemas porque é um estrutural X, então beleza, 1000 gemas aqui nessa conta. E você vai precisar de 500 gemas para comprar o estrutural Retorno dos Olhos Vermelhos, que é onde você vai achar a maioria das cartas que estão nesse deck. Fora isso, o Poder do Guardião, você consegue ele na caixa Dimension of Wizards e também consegue um no Master of Chaos. E como a Dimension of Wizards é uma mini box e o Poder do Guardião é uma carta N, é razoável você contar que vai conseguir pelo menos uma delas com 500 gemas. Então 500 gemas para esse Poder do Guardião, 500 gemas para o estrutural do Red Eyes e 1000 gemas para o estrutural do Defensor da Magia do Dragão. Já deu 2000 gemas aqui. O resto das cartas você vai pegar em bilhetes ou no mercador, então sai super baratinho.
E aqui a gente tem algumas outras cartas que podem ser substitutas para alguns dos guerreiros que você tem nesse deck. O Cambiadora dele é do Mercador, você pode banir ele do cemitério e mudar a posição de batalha de um monstro, de tanto seu quanto do seu oponente. O Guerreiro D dele é do estrutural do Joey, mas caso você não queira gastar gema nele, tá tudo bem, porque você só consegue ele basicamente nesse estrutural. Quando ele entra em combate, depois do cálculo de dano, ele se bane e bane o monstro que combateu ele. Esse guerreiro aqui ele vem no próprio deck do Retorno dos Olhos Vermelhos. Ele tem um efeito aqui estranho que você dificilmente vai conseguir usar, mas aí você consegue usar ele para os outros motivos, porque ele é um monstro guerreiro, então você consegue usar ele como fusão, como matéria de fusão. Isso aqui é um drop do Yusei. Quando ele está no cemitério você pode banir essa carta e aí seus monstros não podem ser destruídos em batalha, em uma batalha no caso. Aqui você tem um conector do Neo Espaço, você pode invocar Neos, o herói do elemento, quando você invoca ele. Você pode misturar o deck do Red Eyes com o deck do Fusão Neos, mas é um outro estrutural que é mais 1000 gemas. Então, para não ficar tão caro, eu deixei isso aqui como carta opcional. A Espada Amazonas, se você tiver cartas de Amazonas, você pode colocar a Princesa e a Rainha no deck do Red Eyes, porque eles vão funcionar bem, porque elas são guerreiras e o Red Eyes precisa de guerreiros. Temos aqui a Naja Sabre X para simbolizar qualquer guerreiro genérico que você tenha. Aqui o portão do contragolpe é uma armadilha de level up do Seto Kaiba do mundo Lado Negro das Dimensões. Você consegue 3 delas upando o Seto Kaiba. Então é uma boa alternativa para você completar o deck caso você não tenha todas as cartas que estão ali na lista. Quando você for atacado diretamente, você nega o ataque e compra uma carta. Se for um monstro, você pode invocar. É bem útil para você se defender e pode até permitir que você vire o jogo. E aqui tem um Tufão de Etáqua. Ele não é tão interessante quanto a Maldição de Anubis, mas ele vira a posição de batalha de todos os monstros que o seu oponente controla, mas não vai virar os seus. O problema é que se tiver monstros em posição de defesa, isso aqui vai fazer com que eles fiquem em posição de ataque, então não é garantia que você vai conseguir impedir todos os ataques que você vai querer impedir. Agora sim, vamos ver os replays. Bom, o primeiro replay contra esse Maximilian Pegasus. Eu esqueci de falar, mas eu estou usando a habilidade Auge do Desempenho para começar com a montanha em campo. Ela vai aumentar o ataque e a defesa em 200 de todos os monstros do tipo dragão. Então o cara jogou o conector do Neo Espaço, invocou o Neos, o herói do elemento, passou o turno. Eu vou ativar a Intuição dos Olhos Vermelhos, eu joguei o Wyvern da minha mão para o cemitério, busquei a fusão dos Olhos Vermelhos, ativei, vou mandar a Espada Amazonas e o Red Eyes do deck para o cemitério para fazer a fusão do Retalhador. E eu esqueci de falar também, mas a fusão dos Olhos Vermelhos, quando você ativa ele, você não pode fazer invocações nesse mesmo turno, você só pode baixar. Então eu coloquei o Guerreiro DD virado para baixo, tributei ele, roubei o Neos, o herói do elemento, bati aqui, bati ali, equipei a Espada Amazonas e foi GG. Bom, o segundo replay aqui contra o Mokuba, ele está com um deck de Koakimero, e esse é um duelo bem interessante. Eu ativo a habilidade Auge do Desempenho. Então, para a mão inicial ela veio muito boa, eu diria. Usei a Intuição, mandei o Wyvern para o cemitério, busquei a fusão do Olhos Vermelhos. Vou ativar mandando 2 guerreiros para o cemitério para invocar o Dragão Retalhador. Eu tenho o Dragão Retrô na minha mão para caso dê problema. Baixei o controlador e o Retorno dos Olhos Vermelhos. Ele baixou 3 cartas em campo. Ativei o retorno para trazer o Dragão Negro no final do turno dele. Tributei para invocar o Caveirão. Vou bater aqui, o efeito do Retalhador foi ativado e eu pude equipar o guerreiro que estava no cemitério. Na declaração de ataque ele ativou essa armadura Sakuretsu. Você escolhe o monstro atacante e destrua o alvo. Aí eu ativei o retorno, trouxe o Red Eyes clássico, o Caveira foi destruído. Ataquei com o Red Eyes e ele bloqueou com a Esfera Caribou. Aqui ele usou o núcleo de diamante de Koakimero. Como sabia que o bicho ia pegar, eu logo em resposta ativei o retorno para colocar o Caveira em posição de defesa. Ele buscou o Senhor da Torre. Aí ele faz o seguinte, ele baniu
o núcleo de diamante de Coaquimeiro para que os monstros dele não sejam destruídos até o final desse turno. Os monstros Coaquimeiro, no final do turno você tem que revelar um núcleo de ferro, mandar para o cemitério ou revelar um monstro do tipo que ele está pedindo, ou então esse monstro vai ser destruído no final do turno. Mas como ele baniu o núcleo de diamante, isso não vai acontecer. Quando o Senhor da Torre Coaquimeiro é invocado por invocação tributo, ele bane um bicho do cemitério e destrói 2 cartas que eu controlo. Então eu tributei o meu monstro, roubei o monstro dele para não ter tantos problemas. E como ele destruiu o dragão retalhador e o retorno de olhos vermelhos, eu pude ativar o retorno de olhos vermelhos para colocar o dragão retalhador de volta. Aqui eu baixei o Celta em posição de defesa, ataquei com o dragão retalhador. Quando o dragão retalhador ativou o efeito dele de equipar o monstro no cemitério, ele ativou a Cólera Divina para negar a ativação de um efeito de monstro e destruir esse monstro. Então ele destruiu o dragão retalhador. Aí o efeito do dragão retrô foi ativado e ele entrou em campo. Se eu tivesse espaço aqui, o dragão retalhador voltava também. O Senhor da Torre teve que descartar o núcleo de ferro. Aqui eu virei o Guardião Celta para cima, equipei com o poder do Guardião, bati no monstro dele. E aqui é interessante porque como ele não é destruído por monstros de ataque alto, então ele só vai ficar acumulando marcadores. Porque se ele fosse ser destruído, eu precisaria tirar um marcador dele. Como ele não foi destruído, eu posso ficar atacando com ele, que a cada batalha ele vai ficar mais forte. Aqui foi ativado o efeito do Wyvern de Olhos Vermelhos. Como eu não fiz invocação nesse turno, ele pode ser banido do cemitério e trouxe o retalhador de volta. Aqui o cara optou por não comprar e pegar o núcleo de ferro do cemitério para a mão dele. Aí ele vai atacar no Guardião Celta, eu levo dano, mas ele não é destruído. E no próximo turno ele ia estar ferrado de qualquer jeito, aí o cara se rendeu. Bom, esse replay é contra o Seto Kaiba 2077, o Kaiba do lado negro das dimensões. E é interessante porque ele está com um deck de dragão branco de olhos azuis. Ele foi o primeiro a jogar, essa mão aqui não tá das melhores, mas tem jogo com ela de qualquer forma. Eu estou usando o Cambiador AD, que é justamente aquele guerreiro que pode ser banido do cemitério para mudar um monstro de batalha. Ele jogou o Protetor de Olhos Azuis, invocou um regulador da mão dele, e aí conseguiu fazer o ciclo desse boneco aqui, o Dragão Prateado de Olhos Cerúleos. E aí, como ele usou a Pedra Branca dos Antigos, quando ela está no cemitério na fase final, você pode invocar um monstro Olhos Azuis do seu deck. E aí o cara trouxe o Dragão Branco de Olhos Azuis do deck dele. Então o cara fez um turno 1 bem interessante aqui. O Dragão Prateado, na próxima fase de apoio dele, ele pode invocar um dragão normal. E quando ele entra em campo, os dragões não podem ser alvos de efeito e nem destruídos por efeitos de card. Então ele tem um ataque e uma defesa bem sólida aqui. Felizmente eu saquei a Intuição dos Olhos Vermelhos, joguei o Wyvern para o cemitério, busquei a fusão dos Olhos Vermelhos, vou fazer a fusão do Dragão Retalhador, joguei a Espada Amazonas e o Red Eyes, invoquei o Dragão Retalhador. Não tenho o poder do Guardião, eu já posso equipar no Dragão Retalhador. Ele declarou ataque, vai ganhar os 500 de ataque do poder do Guardião e vai equipar o Guerreiro no cemitério. Aqui ele vai para 700 de ataque, eu consegui destruir por batalha o Dragão Cerúleo. E o Seto Kaiba não sacou muito bem e percebeu que não ia ter muita coisa que fazer. O Dragão Retalhador equipado com um guerreiro e com o poder do Guardião é um monstro super chato de você lidar. Vamos lá, duelo ao vivo contra esse Joey Wheeler. O anterior, esse é o segundo que eu tô gravando. O anterior, eu fui contra um Buster Blader e tomei no cu legal. O cara começou com esse campo dos guerreiros aqui. Vou mandar uma carta pro cemitério para poder buscar uma carta de Red Eyes. Eu vou mandar esse Wyvern, vou buscar a fusão. Vou ativar a fusão. Fazer o retalhador, usando o Red Eyes e a Espada Amazonas. Posição de ataque que é para intimidar. Mesmo que ele esteja vulnerável, sem proteção nenhuma, eu tenho esse bicho aqui para reviver ele, caso seja preciso. E tenho o retorno e o espírito setado. Tá, ele jogou esse samurai.
Jogou esse equipamento nele para ele ficar imortal. Deu um Hirioko. Vai roubar o ataque do meu retalhador e passar pro monstro dele. E colocou uma carta. Pode até ser aquela armadilha do samurai que devolve 2 cartas para a mão. Vamos lá, eu vou ativar o retorno, vou colocar esse monstro aqui. Eu acho que ele vai continuar atacando o retalhador. Beleza. Destruiu o retalhador, mas tá tudo bem. Eu preciso jogar em volta do 2 armas, se for isso aqui. Então eu não vou... eu vou tentar impedir que o retalhador volte para minha mão, senão lascou. Pediu o tempo de ativação, com certeza é aquela armadilha lá. Tá, eu vou jogar esse Guardião Celta. Vou atacar o Kizan com o Red Eyes. Tá, ele optou por não ativar o negócio dele ainda. Se ele fizer o Xien agora, ele ferrou. Tá, agora ele não pode usar o 2 armas caso ele tenha. Então isso facilita pra mim. Ele vai bater no Guardião Celta, mas ele não vai morrer. $400 de dano aqui. Ok, eu tenho o poder do Guardião, então eu poderia colocar isso no retalhador caso fosse necessário. E aí, com o poder do Guardião no retalhador, aí eu vou poder proteger o Red Eyes do 2 armas. Então acho que é uma boa. Se isso não for um buraco aí que ele disse até agora. Acho que não. Vamos lá, vou equipar isso aqui no retalhador. Fase de batalha. Vou atacar esse Kizan. Ativar o efeito do retalhador. Vou colocar a espada Amazonas nele. Visão dimensional. Tudo bem, eu posso tirar um equipamento para impedir essa carta. Ainda tem outra carta para ativar. Tá, tô por não ativar, beleza. Eu sei que isso não é uma parede porque deu tempo de ativação antes da fase de batalha, no turno anterior. Tá, é o samuraizinho. É alguma coisa de etapa de dano. Será que é um confronto? Ou era uma canádia que ele estava guardando para usar no retalhador? Se for a canádia, ele também não vai conseguir usar de qualquer forma, porque dá alvo e aí eu poderia tirar a espada para proteger. Ele só tem uma carta na mão, acho que não tem muito que ele possa fazer não. Monstro massivo. Ok. Isso dobra o ataque do meu monstro, mas impede ele de atacar diretamente. Mas tá tudo bem, eu vou deixar isso passar. Nossa senhora, não, cara.
Não acredito que eu... Tá vendo como a espada Amazonas é boa? Vale a pena ter ela no deck. Ai, caralho, eu devia ter entendido aquela merda, mas eu achei que fosse bait. Bosta.